semana. Eu, queridos irmãos, gostaria muito de trazer uma palavra numa espécie de pastoral nessa noite. E eu quero trazer essa pastoral porque acredito que nós não temos ainda nenhuma ideia do que sucederá ao nosso estado nessa semana agora. Nós temos um decreto válido até o dia 26 de março, ou seja, até sexta-feira, e nós não sabemos qual será a decisão governamental em relação especialmente às igrejas, já que os outros setores estão tendo seu funcionamento também com suas devidas restrições de horário e de quantidade, mas é a igreja ou parte religiosa que tem tido a sua privação presencial. Então, eu não sei, porque a gente tem visto aí tantos decretos, né, a nível de outros estados e de municípios, que nós não sabemos ao certo o que é que vai nos acontecer essa semana. Então, frente a isso, eu queria trazer algumas orientações, né? Os irmãos que estão em casa, que estão no YouTube, nos acompanhando, no Facebook, eu queria que vocês ouvissem e espero que seja abençoadora para as nossas vidas. Primeiro, eu queria me dirigir a toda a igreja. E aí, quando eu falo em toda a igreja, eu queria dizer o seguinte: aquela ideia, irmãos, de grupos de risco que a gente ouvia o ano passado, ela foi superada. Ela foi superada pelo quê? Pela realidade que a Covid-19 dizima vidas jovens também. Dizima vidas no seu ainda início, no seu começo. Então, mesmo você sendo jovem, adolescente, você ainda estando na flor da idade, não esqueça que esse vírus subtrai também vida de pessoas jovens. Aos irmãos acima dos 60 anos, aqueles que já ultrapassaram aí os 60, eu queria fazer um pedido a você: só saia de casa se realmente você tiver uma necessidade urgente, se você tiver algo que você precisa resolver e que ninguém pode resolver por você. Mas nesse tempo de escassez de leitos, de enfermaria, de atendimento, os irmãos acima dos 60 se cuidem. Se cuidem. Esse é o pedido que eu faço. Claro, queridos, que isso eu vou até mencionar posteriormente aqui, mas se você tem a opção e tem a oportunidade, porque a maioria acima dos 60 já está aposentada, então é justamente esse grupo que tem condições de cumprir um pouquinho esse distanciamento ou esse isolamento. Então tente cumprir. Sei que não é bom para a mente muitas vezes, mas saia evite sair o máximo que você puder. Só saia numa extrema necessidade. Aos irmãos que estão trabalhando, seja no setor privado, seja no setor público, cumpra o seu ofício, cumpra o seu mistério com excelência. Eu sei que há muitos que precisam trabalhar. Vá trabalhar sem pânico. Vá trabalhar sem medo. Vá trabalhar sem terror. Esse terror que a mídia também, infelizmente, quis colocar. Mas, ao mesmo tempo, não minimize o alcance da pandemia. Então, use máscara, use o álcool 70%. Quando eu escrevia aqui, até o corretor fez use álcool. Aí eu fui lá e alterei. Porque aí as pessoas poderiam pensar que é para usar o álcool Use o álcool 70%.
para higienizar suas mãos e lave-as com frequência. Cumpramos os requisitos, as orientações sanitárias. Aos amantes da política, deixa eu dizer uma coisa: tenha cuidado com as suas postagens nas redes sociais. O hashtag Fique em Casa, ele não é igual para todo mundo. Há serviços, há trabalhos que o ordenado chegarão no final do mês na nossa conta com o home office, com o trabalho em casa. Mas há trabalhos que a sua natureza exige a presença, o físico da pessoa. Então não politize o negócio, não brinque com vidas que estão sendo ceifadas pela Covid-19, mas também não ignore aqueles que estão sendo expostos por necessidade de trabalhar e ganhar o pão, ou de trabalhar de manhã para comer à noite. Então esse hashtag Fique em Casa não é igual para todo mundo. Por isso que eu disse aqui aos acima de 60 anos, aposentados, podem ficar em casa. Mas há uma categoria de pessoas que precisa estar trabalhando. E trabalhe sem medo, e trabalhe sem terror, e trabalhe sem esse assombro que a mídia tem tentado colocar em nós. Então, aos amantes da política, por favor, seja você Bolsonaro, seja você esquerda, tenha cuidado, respeite, seja solidário. Queridos, eu queria dizer também a quem sentir sintomas. Eu queria dizer, se você sente sintomas que se assemelhem à Covid-19, procure um tratamento médico imediatamente. Eu até não fiz isso, mas acredito que não há nenhuma dificuldade de citar que há irmãs aqui na nossa igreja que são enfermeiras, que trabalham aí diariamente com o enfrentamento da Covid e que não teriam nenhuma dificuldade de nos assessorar, de nos orientar e de nos ajudar frente a algum sintoma que a gente esteja sentindo. Mas se você sentir um sintoma, procure. Se você não tem o telefone das irmãs aqui da igreja, procure o meu, ligue para mim que eu mando o telefone, eu mando o número e você entra em contato. Mas não fique em casa sentindo sintomas sem tomar nenhuma providência médica. Haja, cuide. Aos infectados, eu queria dizer aos irmãos que não precisam ter vergonha, não. Não vai ter discriminação, preconceito, não. Só durante aqueles 14 dias que você está enfermo, infectado, que você realmente vai ter que cumprir o distanciamento, o isolamento. Mas não tenham medo de compartilhar no grupo, de pedir oração, de ligar para alguém. Não passe esse momento sozinho. Se você porventura foi infectado, tem pessoas que estão aqui para orar pela sua vida. E eu finalizo falando de forma geral aqueles que creem em Jesus. Eu queria dizer o seguinte, irmãos: queremos muito voltar nossas reuniões presenciais com os devidos cuidados no próximo domingo. Eu quero muito voltar. Dia 28 a gente está aqui presencialmente. Porém, se isso não acontecer, a gente vai usar e abusar das redes sociais, dos canais da igreja, da mídia, para que a gente transmita a palavra de Deus até você que está aí em sua casa. Mas não espere apenas esses momentos de transmissão para você alimentar o seu coração com fé, com esperança no Senhor, não. Durante a semana, reúna a sua família, leia a Bíblia com ela, ore com ela, busque fortalecer o seu coração, enquanto a gente está privado das reuniões presenciais.
Mas, quando pudermos voltar novamente, deixa eu dizer a você que está principalmente em casa aí nos acompanhando, não seja negligente, não seja omisso com a sua vida congregacional. Não seja relapso com as suas responsabilidades com a igreja local. Cumpra. Dentre elas, está presente, está frequentando assiduamente a igreja com a sua família. Não negligencie esse tempo de vida congregacional. Que Deus nos abençoe, queridos, e que nós tenhamos uma semana vitoriosa para o louvor e glória do Senhor. Deus abençoe.